Fortalecendo seu propósito com Deus. Hoje nós falaremos sobre lição de fé, cura e gratidão. Você já se sentiu como se estivesse vagando sem direção, ansioso por um propósito maior na sua jornada com Deus? E se eu te dissesse que a chave para fortalecer esse propósito está bem diante de você, esperando para ser descoberta? Hoje nós vamos embarcar em uma jornada espiritual inesquecível pelo capítulo 17 de Lucas. Hoje nós vamos descobrir lições de fé, de cura e gratidão. E tem o poder de transformar a vida, de alinhar mais ainda intimamente com o propósito. Sim, você ouviu certo. Fé para mover montanhas. Cura que vai além do físico. E uma gratidão que muda tudo. Essas são as peças do quebra-cabeça que compõem a sua missão. Então, você está pronto para descobrir esses segredos bíblicos e dar um passo gigante na sua caminhada com Deus? Vamos mergulhar juntos e encontrar essas chaves que irão fortalecer o seu propósito. Fala aí, escolhida! Fala, escolhido! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso Café com Propósito. Eu me chamo Dani Eu me Lessa. chamo Alexandre Para você que Martins. acabou de chegar no nosso canal, estamos hoje no episódio 324, para a glória de Glória a Deus. E Deus. hoje nós vamos falar sobre cura, nós vamos falar sobre fé, nós vamos falar também sobre gratidão, exercer gratidão. E esse convite é um convite que te leva a, nessa jornada, fortalecer o seu propósito com Deus. Então, se você está tendo o primeiro contato com o nosso canal, com o nosso programa, eu preciso dizer para você que nós todos os dias estamos aqui para ajudar você, para encorajar você a viver o teu propósito com Deus e ter a sua vida transformada. Então, se você ainda não é inscrito no nosso Se canal, inscreva no canal, ativa o sininho, marca todas as notificações e deixa também o teu like, porque teu like ajuda muito o nosso canal, amém? amém. Então, sem mais delongas, vamos ao Evangelho de Lucas, capítulo 17. Vamos ler essa palavra e em seguida nós vamos meditar em chaves proféticas que com certeza vai nos levar para essa lição de fé, para essa lição também de cura e de gratidão à luz do Evangelho. Amém. Então vamos para a leitura de hoje, lembrando que a nossa Bíblia é na nova linguagem, a nova tradução da linguagem de hoje, amém? Então vamos lá para Lucas 17. Jesus disse aos seus discípulos: sempre vão acontecer coisas que fazem com que as pessoas caiam em pecado, mas ai do culpado. Seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no mar com uma grande pedra de moinho amarrada no pescoço, do que fazer com que um destes pequeninos peque. Tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e cada vez vier e disser, me arrependo, então perdoe. Os apóstolos pediram ao Senhor, aumente a nossa fé. E ele respondeu: se a fé que vocês têm fosse do tamanho de uma semente de mostarda, vocês poderiam dizer a esta figueira brava: arranque-se pelas raízes e vá se plantar no mar, e ela obedeceria. Jesus disse: façam de conta que um de vocês tem um empregado que trabalha na lavoura ou cuida das ovelhas. Quando ele volta do campo, será que você vai dizer: venha depressa e sente-se à mesa? Claro que não. Pelo contrário, você dirá: prepare o jantar para mim, ponha o avental e me sirva enquanto eu como e bebo. Depois você pode comer e beber. Por acaso o empregado merece agradecimento porque obedeceu às suas ordens? Assim deve ser com vocês. Depois de fazerem tudo o que foi mandado, digam: somos empregados que não valem nada porque fizemos somente o nosso dever. Jesus continuava viajando para Jerusalém e passou entre as regiões de Samaria e da Galileia. Quando estava entrando no povoado, 10 leprosos foram se encontrar com ele. Eles pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre! Jesus, mestre! Tenha pena de nós. Jesus os viu e disse: vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta. Ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Jesus disse: os homens que foram curados eram 10. Onde estão os outros 9? Porque somente este estrangeiro voltou para louvar a Deus? E Jesus disse a ele: levante-se e vá. Você está curado porque teve fé. Alguns fariseus perguntaram a Jesus quando ia chegar o reino de Deus. Ele respondeu: quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. Ninguém vai dizer: vejam, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Então ele disse aos discípulos:
Chegará o tempo em que vocês vão querer ver um dos dias em que o Filho do Homem já tiver chegado, mas não verão. Alguns vão dizer a vocês: olhem aqui ou olhem ali, porém não saiam para procurá-lo. Porque assim como o relâmpago brilha de uma ponta do céu até a outra, assim será no dia em que o Filho do Homem vier. Mas primeiro ele precisa sofrer e ser rejeitado pelo povo de hoje. Como foi no tempo de Noé, assim também será nos dias de antes da vinda do Filho do Homem. Todos comiam e bebiam, e os homens e as mulheres casavam, até o dia em que Noé entrou na barca. Depois veio o dilúvio e matou todos. A mesma coisa aconteceu no tempo de Ló. Todos comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. No dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e matou todos. Assim será o dia em que o Filho do Homem aparecer. Aí quem tiver em cima da sua casa, no terraço, desça e fuja logo, e não perca tempo entrando na casa para pegar suas coisas. E quem estiver no campo, não volte para casa. Lembrem da mulher de Ló. A pessoa que procura seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo terá a vida verdadeira. Naquela noite, duas pessoas estarão dormindo numa mesma cama. Eu afirmo a vocês que uma será levada e a outra deixada. Duas mulheres estarão moendo trigo juntas, uma será levada e a outra deixada. Naquele dia, dois homens estarão trabalhando na fazenda. Um será levado e o outro será deixado. Então os discípulos perguntaram: Senhor, onde vai ser isso? Ele respondeu: Onde estiver o corpo de um morto, aí se ajuntarão os urubus. Glória a Amém? Deus, amém. Que palavra abençoada. Hoje nós estamos falando de fortalecimento na fé. E quantas vezes na nossa jornada do propósito nós falamos: eu não tô com fé suficiente, a minha fé tá pequena. Eu tô cansado, eu tô fadigado, eu tô abatido. Talvez você nem mencione essas palavras, mas você sente tudo isso, você pensa sobre isso. E hoje o Espírito Santo, Jesus, ele tem uma palavra para o nosso coração. E dentro desse tema, onde nós vamos falar sobre lições, aprendizados, acerca da fé, acerca da cura e da gratidão, eu quero trazer 3 chaves hoje para você. E a primeira chave é a fé como um grão de mostarda. Sim, em Lucas 17:6. E ele respondeu: Se a fé que vocês têm fosse do tamanho de uma semente de mostarda, vocês poderiam dizer a essa figueira brava: arranque-se pela raiz e vá se plantar no mar, e ela obedeceria. Então, quando a gente olha para essa mensagem, muitas vezes a nossa fé, a gente acha que a nossa fé ela tá pequena, ou a gente olha e diz: não, com essa fé que eu tenho aqui não vai fazer diferença nenhuma na minha vida, isso nem tá me ajudando. Eu nem fé tenho, minha fé é tão pequena que Deus nem olha para mim. Ei, mas Jesus ele nos mostra que até a fé do tamanho de um grão de mostarda, ela pode mover montanhas. Mas o problema é que a gente tem vivido esse estado, essa sensação de tô fraca. Ai, eu tô com a minha fé muito pequena. Ai, eu não tenho fé. Ô, Senhor, me ajuda, eu não tenho fé. E a gente acredita, fala tanto que a gente passa a acreditar que a nossa fé é muito pequena, que a gente não tem fé. Mas o Espírito Santo, Jesus, ele nos convida hoje a, no nosso dia a dia, cada momento, de manhãzinha, faz uma pequena oração. Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigado por ter dormido, por ter acordado, porque eu estou viva. Obrigado porque o Senhor cuida da minha família. Jesus, obrigada. Gratidão. Olha só, você está exercendo gratidão. Você já começa agradecendo. E aí você libera palavras de bênção. Senhor, abençoa minha casa, minha família, tudo que carrega o meu nome. Jesus, que haja cura, que haja transformação, que haja salvação. Olha só, você já está profetizando, ou seja, você está invocando a sua fé. E você está exercendo fé quando você declara, quando você profetiza. Então eu convido você, não subestime o poder de pequenos atos de fé. Não subestime, sabe? Porque esses atos, ao longo da jornada, eles vão fortalecendo a sua caminhada, o seu propósito com Deus. Fazer pequenos atos de fé regularmente, precisa ser regular. Em cada passo que você dá, você está trazendo, né, um grande impacto ao longo do tempo. Amém, escolhido? Nossa segunda chave,
a importância da gratidão. Em Lucas 17, do 15 ao 16, a gente vai ver lá, olha, e quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou e louvou a Deus em voz alta. Aí ajoelhou-se aos pés de Jesus e agradeceu. Mas a gente, quando viu agora essa mensagem, era 10, só voltou um. Não é? Em uma sociedade focada no eu quero mais. Todo mundo hoje, até aqui, tô te dando essa caneta. Não, mas eu quero mais uma. Não, não gostei dessa caneta, eu quero a vermelha. Agora, eu quero a azul, ou seja, eu quero mais, eu quero mais. A gratidão, ela é muito das vezes esquecida. Porque mesmo que você tenha, você não acha que você tem o suficiente. Enquanto tem muitos que não têm nada. Jesus curou 10 leprosos, mas apenas um voltou para agradecer. Eu digo para você, escolhida e escolhida, a gratidão. Ela é um componente fundamental, essencial no nosso propósito com Deus. E eu convido você hoje a fazer o seu diário da gratidão. A gente sempre fala desse exercício aqui no canal. Por quê? Porque a gente acredita que quando você coloca isso num papel, você traz à memória aquilo que pode te dar esperança. Aleluia! Onde você escreve ali. E eu convido hoje, escreve 7 motivos pelo qual você é grato hoje. 7. É profético. É profético. Pega um caderno, um papel, uma caneta, coloca. Se você não tem ainda o diário da gratidão, pega uma folha em branco, cola hoje num lugar que você possa, quando você passar, você vê. O lugar que mais você caminha, você passa, não tem como você não ver, para você se lembrar que Deus é bom e que Deus tem cuidado de você e da sua casa. Sabe? O problema é que a gente está vivendo hoje uma cultura do que ter mais é melhor. Eu preciso ter mais é melhor, sabe? O mais é melhor. E muitas vezes isso nos deixa insatisfeitos, porque você nunca vai achar que você tem suficiente. Então aprende com Jesus, pratica a gratidão. E quando você faz isso, você muda o foco do que hoje está te faltando para o que hoje você tem. Você talvez olhe para o copo está pela metade de água, mas você não vê que ele está quase cheio. Você só olha para ele e diz: nossa, está quase acabando a água, minha água está acabando. Tá entendendo? Tudo é a forma com que você vê. E Jesus convida você hoje a ver o que você tem, o que o Senhor já tem feito, a bondade, a fidelidade do Senhor. E a gente entra agora na nossa terceira chave. A vigilância espiritual, sim, porque para a gente receber do Senhor fé, para a gente ser curado, para a gente exercer gratidão, a gente precisa estar vigilante. Por quê? Porque o diabo, ele está ao nosso derredor, bramando e tentando o tempo todo nos tragar, nos tirar do propósito que Deus tem na nossa vida. E em Lucas 17:3, tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepende, perdoe. Olha só, tenha cuidado. Jesus aqui, ele está nos chamando para a gente manter-se responsável. E como que a gente se mantém responsável? Através de um grupo pequeno, de um convívio. Aqui no nosso canal, eu não sei se você sabe, nós temos a comunidade dos escolhidos, onde você vai estar em um ambiente, onde todas as pessoas desse ambiente estão caminhando e vivendo uma jornada semelhante à sua, de viver o propósito. A diferença é que esse ambiente, esse lugar, ele é um lugar especial, porque aqui você tem relacionamentos saudáveis, pessoas que, assim como você, querem viver o sobrenatural de Deus, querem ter sua vida transformada, querem ter sua vida restaurada, querem viver os propósitos do Senhor segundo a palavra dele. Olha só que diferença. E quando você se mantém nesse ambiente, esse ambiente que é espiritual e que você vê a glória de Deus, você vai ter liberdade. Sim, é um espaço que você tem voz para você compartilhar as bênçãos, as lutas, para você também se alegrar, para você se fortalecer a sua jornada com Deus. Então vem fazer parte dessa comunidade que cresce a cada dia para a glória de Deus. Sabe? Mas o problema, existe um problema. A gente tá em um momento de, sabe, aceitação. Você tá mal espiritualmente, você não tem crescido, você não tem avançado, você só tem escutado, mas você não tem se posicionado. É como se você estivesse na estagnação. Como que você vai viver uma transformação de Deus? Como que você vai receber o fortalecimento? Então eu digo para você, tem uma solução. E a solução dessa chave é a vigilância ativa. Nós precisamos entender que nós temos responsabilidade. E essa responsabilidade não é só da parte de Deus, é nossa também. Uma responsabilidade mútua para fortalecer a fé e para viver alinhado com o propósito de Deus. Então eu convido você, escolhido e escolhida, venha viver alinhado ao propósito do Senhor. No nome de Jesus. Com base nessas chaves poderosas, eu quero hoje trazer uma analogia para você dessa mensagem. A casa espiritual. Quando nós falamos de casa espiritual, nessa analogia você é o arquiteto e o construtor da sua casa. O fundamento da casa é a fé. Assim como os apóstolos, eles pedem a Jesus para aumentar a sua fé em Lucas 17, 5 e 6, sem um fundamento sólido, a casa não pode se sustentar.
as paredes, porque casa tem parede. Essas paredes elas vão representar, nessa analogia, o perdão e a reconciliação. Reconciliando, né, o nosso relacionamento com, como Jesus falou aqui em Lucas, do capítulo 17, do 3 ao 4, sobre a importância do perdão. Nós precisamos perdoar. E essas paredes, elas oferecem uma estrutura, a proteção, mas a gente deve ser forte. A gente deve ser forte, a gente deve se solidificar a cada dia com o Senhor, e isso só acontece quando eu faço isso de forma contínua, quando eu me disponho a perdoar. Mas quando a gente olha e fala sobre a construção de uma casa, a construção da casa não é só parede, sabe? Não é só alicerce. Essa casa, se ela não for coberta, vai entrar a chuva, vai acabar com tudo dentro dela, nós vamos passar frio. Então, sim, existe um teto. O teto da casa pode ser visto como a gratidão, exemplificada pelos 10 leprosos, onde apenas um volta para agradecer a Jesus, em Lucas 17, 11 e 19. A gratidão, ela completa a estrutura e ela dá um sentido de totalidade, de segurança nessa casa. A construção dessa casa espiritual escolhida é um processo contínuo. Sem um fundamento de fé sólido, paredes de perdão e um teto de gratidão, a casa está incompleta, vulnerável a esses elementos. Essa analogia, ela pode, sabe, te ajudar a entender como cada elemento mencionado em Lucas 17 contribui para uma vida espiritual rica e robusta com o Senhor. Então, que você possa olhar para essa mensagem e aprender através de Jesus. Através de Jesus. Então, escolhido, o Senhor hoje, Ele nos convida. Se você quer fortalecimento, vai para Ele, porque hoje Ele quer fortalecer você. Amém. Ele quer fortalecer a sua jornada. E hoje eu quero deixar um exercício para casa, para você. Lembra que nós falamos sobre casa espiritual? Nós precisamos fazer a manutenção de uma casa. Se uma casa ela não é limpa, ela não é organizada, ela é cuidada de... Na verdade, ela não é nem cuidada, ela existe, as pessoas estão lá, mas não estão nem prestando atenção na casa. Essa casa, ela vai acontecer muitas coisas, pode criar mofo, pode vir praga, pode vir problemas de saúde se você acumula muita sujeira nessa casa. Então, assim como uma casa, ela precisa de manutenção contínua, para você se manter firme, sabe? Funcional no teu propósito com Deus, na nossa vida espiritual. A gente precisa também cuidar da nossa casa. Nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus, então você vai precisar dedicar tempo para o seu dia, para você refletir sobre lições de fé, sobre o perdão, sobre a cura. E quiçá, você precisa também de um momento onde você vai ali parar para anotar o que o Espírito de Deus vai trazer no teu coração. Mas para isso você precisa se mover. Um ato de fé que você vivenciou, qual é? Coloca lá no caderno. O testemunho que você viveu hoje, coloca lá no caderno. Uma oportunidade que você teve e que você apresentou a Deus, dentro dessa oportunidade, um perdão. Você liberou, você foi perdoado, sabe? Um momento pelo qual você é grato. Coloca aqui no caderno. Eu tenho certeza que quando você faz isso, você está edificando tijolos na tua casa espiritual. E quando você faz essa edificação todo dia, com o tempo, e a prática, que você tem fortalecido essa conexão com Deus, a tua casa espiritual, a tua construção, ela vai estar sólida e resistente para a glória de Deus. Amém? Olha, dentro dessas chaves que nós falamos, dessa analogia, desse exercício para casa, eu convido você agora a fechar os seus olhos, vamos agradecer ao Senhor por essa palavra. Amém? Se você tem algum pedido de oração, já deixa aqui embaixo, que nós vamos estar orando por você. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te agradecer, Pai, por mais um dia, pela bondade e fidelidade do Senhor. Abençoa cada inscrito nesse canal, cada escolhido e escolhida que é inscrito no canal Martins e Lessa, que é ouvinte, Senhor, diário do programa Café com Propósito. Abre as portas, Pai. Nós declaramos, profetizamos no nome de Jesus, fortalecimento na fé, cura, perdão, a gratidão, o mover sobrenatural do Senhor em cada vida, em cada família que nos assiste agora. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Perdoa os nossos pecados e nos ensina a perdoar os que nos ofendem. O Senhor é o Deus do céu e da terra, o Senhor é poderoso em tudo que o Senhor faz. Assim fica conosco e cuida de nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus, e você declara o teu amém, para a glória de Deus. Olha, nós já estamos chegando ao fim, mas se você está até agora e você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho, marca todas as notificações, compartilha nas suas redes sociais, seu grupo da família, dos amigos. Convida hoje 5 amigos para assistir essa palavra, para que essas pessoas também sejam ministradas através dessa mensagem. E que Deus abençoe sua vida. Estou deixando agora listar 2 séries para você, o Evangelho de Marcos e o livro de Provérbios.
São séries fantásticas e que com certeza vão fazer a diferença no teu propósito. Que Deus abençoe sua vida e até amanhã em mais um episódio do nosso Café com Propósito aqui no canal Martins e Lessa. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Deus te abençoe.